Fala, Dev. Beleza? No vídeo de hoje, nós vamos aprender a trabalhar com cache no Spring Boot. Primeiro, nós vamos criar uma estrutura base, tá? Sem muita complexidade, só para simularmos o funcionamento do cache e entendermos muito bem sobre o poder dessa ferramenta no Spring Boot. Então, aqui na nossa aplicação, vamos criar duas classes. Vamos criar dentro do pacote controller o produto controller. Vamos criar também dentro do pacote service o produto service. Feito isso, nós vamos criar aqui a nossa service. Vamos fazer aqui um public string get produto, retornando uma mensagem, produto de exemplo, tá? Aqui nós vamos criar o hash controller, request mapping, produto. Vamos instanciar aqui nossa service, produto service. E aqui nós vamos ter o nosso get mapping, retornando o nosso produto, o nosso método de produto. Vamos somente executar aqui para vermos se está tudo funcionando normalmente. Beleza, vou abrir aqui o Insomnia e vou executar aqui a nossa requisição. Então, retornou aqui produto de exemplo. Então, funcionou o nosso request. Agora, nós precisamos incluir o cache. O que é o cache? É um espaço em memória onde você acaba substituindo uma execução pelo retorno da última execução. Tá? Ah, não ficou claro? Vamos mostrar aqui o funcionamento. Primeira coisa no Spring Boot é você vir no Application e habilitar, falar para o Spring que você vai utilizar cache na aplicação. Fazendo isso, ele vai buscar por anotações de cache, certo? Para saber onde ele deve ou não utilizar o cache. Aqui no nosso método agora, nós vamos colocar o arroba cacheable e vamos dar um nome para ele. Podemos chamar de produto cache, beleza? Agora eu vou executar esse cara. Vou vir aqui no meu Insomnia e vou executar novamente a minha busca. Observe que ele levou 144 milissegundos. É rápido sim. Só que se eu executar mais uma vez, ele só demorou 15 milissegundos. Tá? Se eu executar de novo, só 16 milissegundos. Então o que era rápido ficou ainda mais rápido. Porque agora, ao invés de ele bater aqui e fazer o processamento, ele simplesmente pega o retorno da última execução. Ah, não ficou muito claro? Será que ele está realmente batendo no cache? Vamos fazer aqui um teste. Vamos criar aqui um private void simular processamento. Então aqui nós temos uma thread. Essa thread vai segurar por 3 segundos e aqui eu vou chamar ela. Tá? Então agora toda execução vai demorar 3 segundos no mínimo para retornar a mensagem. Tá? Então, fazendo isso, subiu aqui a nossa aplicação, vou executar novamente. Olha só, 2 segundos, 3 segundos e daí retorna. Só que se eu executar mais uma vez, só demorou 12 milissegundos. E de novo, e de novo, e de novo. Tá? Então, agora ele começa a utilizar o cache. Beleza, mas será que é só isso que o cache nos fornece? Já é um baita de um retorno, só que será que é só isso? Eu não consigo gerenciar ele, melhorar, limpar o cache? Sim, você consegue fazer tudo isso, tá? Então, o outro ponto que nós vamos fazer aqui. Vamos usar o cacheable novamente, tá? Aqui nós vamos usar uma chave, tá? Essa chave é importante que você isole ela. Então vamos criar aqui um produto count, porque é nela que ficam armazenados os seus caches. Então é bom separar cada uma com seu nome específico, tá? Então aqui nós vamos criar um método
public long count produto long quantidade produto, tá? Observe que eu estou usando aqui essa forma de atribuir para me referir ao parâmetro quantidade de produto, tá bem? Então aqui eu estou novamente utilizando simular processamento, só que o que eu estou dizendo aqui? Eu só quero usar o cache se a minha quantidade produto informada for maior que 5. Caso contrário, eu sempre quero fazer uma busca direta. Eu quero que ele execute o método. Eu quero que, se ele estivesse buscando no banco, eu quero que ele busque no banco novamente se a quantidade for menor que 5, tá? Então, aqui agora nós vamos criar esse método. Eu vou passar aqui só o barra quantidade, tá? E aqui eu vou criar o método. Eu só vou adicionar aqui o path variable para que ele considere esse valor aqui. Beleza? Agora vamos testar. Vamos verificar se de fato está funcionando o nosso exemplo. Então aqui agora, vamos vir aqui no nosso get, que ele está passando aqui um valor. Passei o valor 5 para ele, tá? Ele buscou direto, ele fez o processamento. Chamei de novo. Ele fez o processamento. Se eu chamar mais uma vez, ele vai fazer o processamento mais uma vez. Por quê? Porque não é maior que 5, é 5. Agora vamos colocar o valor maior que 5. Executou aqui, demorou 3 segundos. Agora eu vou executar de novo. Opa, 17 milissegundos. Se eu tentar de novo, opa, 13 milissegundos. Mas se eu colocar um valor menor que 5, ele vai buscar sempre direto fazer a execução novamente da função. Se estivesse buscando do banco, ele sempre buscaria do banco, tá? Então essa é uma outra forma de fazer. O outro ponto que a gente pode aprender com isso também, da mesma forma que a gente consegue fazer uma condição verdadeira, nós também podemos fazer a condição falsa, ou seja, o contrário do que ele está informando aqui. Se essa condição for falsa, aí sim armazena no cache. Ou seja, só vai armazenar no cache se for menor que 5. Menor ou igual a 5 nesse caso. Então vamos testar, fazer o mesmo teste que a gente fez ali. Beleza, então agora eu estou adicionando o produto, passando o 3. Olha só, nós tínhamos feito esse teste e ele sempre fazia o processamento. Só que agora ele bateu no cache, tá? Porque ele está o oposto. A condição é a mesma, só que a forma de eu atribuir a condição é o contrário, tá? Então eu estou falando, se essa condição for falsa, então adicione no cache. Agora, se eu colocar aqui o 6, que faz com que a condição supostamente seja verdadeira, só que é o contrário, vai sempre bater no, quer dizer, vai sempre executar a função, tá? Então, são duas formas de fazer uma condicional no cache. Um outro aprendizado que a gente pode usar o cache é o cache put, tá? O cache put, ele é bem interessante quando você quer alterar o valor do cache, tá? Então, assim, eu quero criar uma função para mudar o meu retorno do cache. Então, assim, uma função que vai fazer com que, nesse caso aqui, por exemplo, o valor do meu produto cache, ele retorne o valor que eu atribuí aqui, tá? Então, ele vai sempre pegar o valor do novo produto, beleza? Vamos colocar na prática para entender bem como está funcionando. Só que aqui falta um detalhe. Se eu fizer somente dessa forma, talvez ele funcione, talvez não, tá? Porque eu estou deixando bem aberto. Como aqui ele se trata de chave valor, eu estou somente colocando aqui em qual map ele deve buscar esse cache. Só que para fazer funcionar bem, eu vou declarar que é nesse cara, só que a chave desse map vai ser a chave produto, tá? Então agora eu estou especificando que
Deixa eu copiar aqui. Cache put. Aí. Então agora eu estou especificando que eu vou alterar o valor dessa chave dentro desse registro, tá bem? Então, observe que é o mesmo método, ele continua tendo aqui produto de exemplo no retorno direto, tá? Então eu vou executar aqui. Voltando aqui agora, se eu executar a minha busca no produto, a primeira execução, ele vai fazer o processamento. Retornou o produto de exemplo. Fazer mais uma vez, ele já está buscando no cache, beleza? Vai ficar sempre buscando no cache. Só que agora o que acontece? Eu tenho o put, que vai atualizar o cache do outro retorno. Então, se eu executar esse cara, vamos ver aqui. Eu não criei o nosso método, certo? Eu só criei o put, mas eu esqueci de criar aqui o put mapping. Então aqui eu tenho o atualizar produto agora, chamando aquele carinha ali. Então, vamos mais uma vez. Beleza, vou rodar aqui mais uma vez. Observe que ele chamou e executou com um novo produto. Eu vou executar aqui. Deixa eu só entender por que ele não está retornando. Deixa eu executar mais uma vez. Por que ele não está trazendo o nosso retorno ali? Vamos fazer aqui. Beleza. Então, executei o meu get mapping, tá bem? Então, aqui ele trouxe o meu produto de exemplo. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu quero que ele atualize esse cache. Quero que ele atualize esse valor. Então, eu vou vir aqui no meu put, vou passar um novo produto para ele e vou enviar, tá? Observe que o que eu faço aqui é sempre chamar o meu método de alteração no cache. Então, agora se eu vier aqui chamar esse cara aqui, está faltando um detalhe aqui. Eu estou passando meu request body, mas ele não está retornando. Por quê? Porque aqui eu não estou passando o request body aqui. Esses autocomplete do Copilot são muito bons, só que se a gente não conferir direitinho, ele deixa a desejar nesses pontos. Os detalhes ele acaba se perdendo ali, é sempre bom conferir. Então vou rodar novamente. Aí, feito isso agora, nós vamos executar aqui a consulta, primeira consulta. As próximas ele bate no cache, só que agora eu vou alterar esse cache. Eu vou mandar o novo produto para ele, tá? Feito isso, eu atualizei o cache para novo produto. Executei. Observe que ele não fez uma nova chamada do método, ele continuou buscando no cache. Está pegando ainda com 13 milissegundos, bem rapidinho, mas ele está trazendo um retorno nada a ver com o retorno que eu tinha aqui, tá? Olha só, o retorno que eu tinha colocado no meu serviço era produto, ou melhor, produto de exemplo, e não esse retorno aqui, novo produto, tá? Então ele atualizou o cache com esse método aqui, beleza? Então agora mais um ponto que a gente pode aprender no cache também, por último, é o cache evict, que nada mais é do que a limpeza do nosso cache. Então vamos usar aqui o cache evict e vamos dizer qual cache nós queremos limpar, tá? Vou colocar aqui que eu quero limpar esse cache aqui. Ou seja, eu quero que na próxima execução, por exemplo, desse cara aqui, ele execute o processamento novamente. Então aqui eu vou criar um delete
mapping e vou utilizar o limpar cache. Observe que aqui eu estou utilizando o barra cache, mas é porque o meu delete map não é o delete do produto, é o delete apenas do cache. Então eu vou executar esse cara. Mais uma vez, eu vou fazer a busca. Demorou 3 segundos, fiz de novo, ele está usando o cache. Vim aqui no delete, executei o delete. Agora vim aqui no get e ele fez o processamento mais uma vez. Nas próximas ele vai voltar a utilizar o meu cache. Só que quando eu faço aqui, por exemplo, novamente, o put evict, tá? Um ponto muito importante aqui, eu estou sempre atualizando o cache, então não importa quantas vezes eu execute esse cara, ele sempre vai demorar os 3 segundos, porque é o tempo do método. Ele não estou cacheando esse método, eu estou cacheando, alterando o cache desse método. Esse cache aqui, eu estou apenas alterando o cache e não cacheando o retorno do método put, certo? Então aqui, novo produto. Agora eu vou vir aqui e vou deletar e mais uma vez ele vai buscar o retorno do método. Beleza? Então, com esse vídeo eu consegui mostrar para vocês algumas das formas de utilizar cache, tá? São bem válidas e com certeza vão ser muito úteis no seu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like e acompanhe os próximos vídeos.